Isso, muito bem. Então vamos nós, continuemos aqui com a palavra de Deus, Romanos, capítulo de número 5. Vocês já devem ter ouvido o pastor pregar alguma vez nesse texto. Eu já preguei, de fato, nesse texto. Mas, como nós temos hoje a nossa ceia, e durante a semana eu tive pensando, meditando sobre a minha vida, sobre a caminhada do cristão, do crente, e em algumas vezes ela em nada é fácil, ela é, às vezes, pelo contrário de fácil, ela é muito difícil. E então Deus me confortou, me consolou muito ao estudar Romanos capítulo de número 5, principalmente os textos, o texto ali, a porção de 1 ao verso de número 11. E então eu tive aí como ideia dar o tema a essa nossa mensagem de hoje, Romanos capítulo 5, versos de 1 a 11, o tema: eu tenho tudo, eu tenho a Cristo. Às vezes nada nos parece que não temos nada, mas na verdade nós temos tudo. O Gabriel está me olhando ali, eu preciso dar os créditos, que ele falou que eu roubei o título da música do Marcos Teles. Eu não sei nem como falar, porque lá tem um nome diferente, é Nuc Dimitris, né? Eu não sei falar, esse negócio está em latim, mas é exatamente isso. Eu tenho tudo, eu tenho a Cristo. E aí é interessante que quando eu estava estudando esse texto, o capítulo 5 de Paulo, ele começa, se você perceber, um novo argumento, né? Ele diz assim: a justificação em si mesma, ela é um grande presente, mas ela é também um grande presente porque ela abre portas que trazem presentes ainda maiores para nós. Na verdade, ela se torna um portão, né? A justificação é um portão para uma glória ainda maior. Se nós observarmos isso, nós vamos chegar a este entendimento. Se fizermos uma análise no capítulo de número 5, você e eu, nós vamos perceber que ele fala sobre as bênçãos advindas da justificação. Bênçãos que eu e você possuímos, recebemos por conta da justificação de Cristo sobre nós. E isso está claramente e didaticamente divididos aí em 3 partes. Os versos de 1 a 8, que falam dos benefícios da justificação agora, que nós já estamos vivendo isso. Os versos de 9 a 11, que também lembram aí de bênçãos da justificação que estão por vir. E os versos de 12 a 21, né, é uma outra história aí, e me parece que Paulo está respondendo a pergunta de como que um sacrifício é capaz de conduzir tantas bênçãos para tantas pessoas diferentes. E esse seria aí um resumo, um apanhado do capítulo 5 de Romanos. É lógico que isso não saiu da minha mente brilhante sozinho. Eu li um pouco a respeito disso e também estudei isso com base numa mensagem do Jason Meyer, que eu ouvi num congresso que eu estive lá em 2019. Então, ele divide assim o capítulo 5 de Romanos. Mas por falta de tempo, que nós não conseguiremos aqui expor tudo isso, para melhor aproveitamento, nós vamos aprender um pouco hoje sobre os benefícios da justificação agora e os benefícios da justificação que estão por vir. Então, dos versos 1 ao verso de número 11. Vamos lá? Romanos, capítulo de número 5, versos de 1 a 11, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Senhor, nos ajude, pelo Teu Santo Espírito, nos instrua, prepara os nossos corações para guardarmos a Tua palavra, e pelo Teu Espírito Santo, que nos ilumina, que Ele nos encoraje a pôr em prática tudo que o Senhor nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de entrar propriamente dito nesse texto, faz sentido nós entendermos o porquê Paulo está dizendo agora, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Se voltarmos lá em Gênesis capítulo de número 3, nós vamos perceber lá no verso 17, Deus dizendo a Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E então nós vamos perceber que Deus, lá nos versos 23 e 24 do capítulo 3 de Gênesis, pronuncia ali uma palavra que traz um afastamento, o rompimento do homem com Deus. E a partir deste momento, de fato, todos nós entramos numa dividida com Deus. Não mais olhamos para Deus como devíamos olhar. Fomos todos picados, envenenados com o pecado. E então, ficamos todos destituídos, longe de Deus, precisando da graça de Deus, mas sem um caminho para retornarmos a Deus. E por isso, sob a ira de Deus. E então, somente em Cristo Jesus é que está de novo restabelecido o nosso relacionamento com Deus. O próprio Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que se oferece na cruz, é o caminho de volta para o céu. É para nós o caminho de volta para Deus. A promessa feita lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, se cumpre em Cristo Jesus na cruz, morto, sepultado, mas que ressuscita ao terceiro dia. E então, através deste Jesus, e por conta deste Jesus, é que nós somos então reconciliados com Deus. A queda nos tornou inimigo de Deus. A nossa desobediência nos colocou sob a ira de Deus. O pecado do homem no Éden condenou todos os homens à perdição eterna. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vindo Cristo Jesus, restaura-nos. Romanos capítulo 5, os versos 6 e 8 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores.
Jesus Cristo é quem traz para ninguém pode o deter. Ele é aquele com poder que salva, que liberta, que transforma. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. E aqui nós já percebemos que ter a Cristo significa ter tudo. Estar em Cristo significa ter tudo. Ter a salvação, ter a vida eterna. E se você ainda hoje tem alguma dúvida no seu coração com relação a quem é Jesus Cristo, eis a palavra de Deus dizendo que Ele é aquele que pode te dar o céu. E somente por Ele, somente nele, há uma restauração de relacionamento para o homem com Deus. Mas, pensando em tudo isso, preciso lembrá-los de que não apenas isso para a eternidade, mas aqueles que têm Cristo já têm bênçãos e desfrutam destas bênçãos já agora, aqui na terra. Eu e você que cremos no Senhor Jesus Cristo, já desfrutamos de bênçãos advindas da justificação. E aí eu quero convidá-los a, neste momento, acompanhar algumas bênçãos que você que creu em Cristo Jesus já está desfrutando. Que eu, crendo em Cristo Jesus, já estou desfrutando. Mantenha sua Bíblia aberta em Romanos 5 e vamos para a primeira delas. O primeiro benefício, a primeira bênção da justificação está logo aqui no primeiro verso, como diria alguém, na cara do gol. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por causa da justificação, não há mais guerra entre Deus e nós. Deus olha para nós agora e já não há mais hostilidade nossa também para com Deus. Deus não está mais irado conosco. E é por isso que nós temos paz. Porque você e eu, nós não conseguimos por conta própria eliminar o veneno que circula em nós, com o qual fomos infectados lá no Éden, lá em Gênesis 3. Você pode tornar-se a pessoa mais boazinha da face da terra, aquele que mais distribui obras na face da terra. Se você não foi justificado por Jesus Cristo, as tuas obras não passam de trapos de imundícia. É isso que Deus diz. A obra do ímpio não alegra a Deus. Deus não a considera. Logo, isto não o colocará no céu. Por mais que você seja bonzinho, por mais que você seja cumpridor das leis ético e moral, você não estará no céu. Porque você precisa dessa paz com Deus. E essa paz só é oferecida por Cristo Jesus. É Ele quem faz isso. A paz que o homem necessita com Deus reside no nome de Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez.
a forma como ele pagou a dívida impagável nossa. E é por isso que eu tenho que me apropriar, crendo neste sacrifício suficiente, feito uma única vez, e que nunca mais se repetirá na história, um ato único e perfeito do Senhor Jesus Cristo. Para que então eu tenha paz com Deus. Essa é a primeira grande bênção da justificação. Ter paz com Deus. Olha, você pode ter guerra com todo mundo, passar por tribulações, por situações difíceis, por guerras, crises com o mundo. Mas se você estiver em paz com Deus, tudo ficará bem. Mas isso só pode vir com a justificação. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção diz respeito ao relacionamento que nós temos com Deus no presente. Verso de número 2, olha só aí. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, se Deus agora não está mais irado conosco, nós agora temos uma segunda bênção, um segundo benefício da justificação sobre as nossas vidas. E qual é esse benefício? Nós não apenas olhamos para Deus agora, que não mais está irado conosco, mas esse Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. E eu e você, por conta da justificação, por conta da regeneração em nosso coração, nós queremos ter esse relacionamento com Deus. Essa é a segunda bênção, segundo benefício da justificação. Isso quer dizer que não apenas temos paz com Deus, nós queremos agora nos relacionar com Deus. Essa palavra usada aqui como acesso, ela significa, ou traz a ideia de ser conduzido, tipo, ser conduzido a um ambiente, a um lugar, a um local. E, por exemplo, talvez você queira falar com algum presidente, sei lá, de algum país, com o Joe Biden nos Estados Unidos, ou com o Lula aqui no Brasil, com algum presidente. Você não consegue chegar e ir direto a este presidente, porque há pessoas atribuídas ali com funções que vão filtrar se você chega ao presidente ou não. E então a ideia é que o acesso ao nosso Deus foi parecido, era parecido com isso. Nós fomos conduzidos a esta sala, a este ambiente. Nós fomos levados a este ambiente. A ideia aqui é que Jesus nos conduziu até a sala do trono de Deus. Ele nos levou lá. Ele nos conduziu lá pelo seu ato, pelo seu amor. Ele já nos deu o acesso ao Rei através da justificação. E é isso que Paulo pretende dizer nesse texto. O melhor de tudo nesse texto, para nós, é a percepção de que a justificação, que abre a porta, que nos apresenta, que nos coloca diante do trono, não nos coloca exatamente diante de um juiz, o qual seremos julgados, mas diante de um trono de graça. Percebem isso? Graça sobre graça. O juiz que agora nós encontramos nessa sala, ele não é mais o juiz irado conosco por conta do nosso pecado. O juiz é um juiz satisfeito com o pagamento que as nossas transgressões tiveram por parte de Jesus ali no Calvário. Ali na cruz, ele está satisfeito. O justificado está agora de pé não sobre a lei, não sobre a força, mas de pé sobre a graça divina, a graça de Cristo. E é isso que nos coloca nessa sala, é isso que nos leva diante desse justo juiz. Esta é uma bênção da justificação, a qual você que não tem, você ainda está sob a ira do justo juiz.
Por isso podemos crer que, assim, a justificação ela é um presente que nos leva a presentes ainda maiores do que o que nós já recebemos. E esse relacionamento que temos com Deus, agora através da graça, ele é interessante, né? E embora nós estejamos justificados diante de Deus, em paz com Deus, nossa dívida paga, a promissória quitada, a pena totalmente zerada, ou seja, na linguagem humana, nós estaríamos livres para ir. Eu nunca participei de um julgamento, nunca fui ao tribunal participar de um julgamento. Mas eu imagino que, para o réu, a melhor coisa é quando ele ouve a sentença do juiz dizendo para ele: olha, você não deve mais nada para a justiça, você está absolvido. Eu imagino que esse cara, com alegria extrema, ele se levanta pronto para ir embora. Mas aqui, nesta sala, diante deste justo juiz, acontece exatamente o contrário. Exatamente o contrário, porque ao enxergarmos o nosso justo juiz, o nosso Deus, nós, sabendo que fomos libertos, livres, não temos mais nenhuma dívida, que Ele mesmo pagou as nossas dívidas, nós agora não queremos mais ir, mas nós queremos vir para Ele. Eu estou agora diante do trono, diante do justo juiz, mas eu não quero ir. Eu estou livre, eu posso ir, mas eu não quero mais ir. Eu quero vir para Ele cada vez mais. E essa é uma bênção da justificação. Sem a justificação, nenhum de nós conseguiremos ter isso no nosso coração. A justificação, ela traz a bênção de querermos vir para a sala do trono, de viver na sala do trono, de estar na presença desse justo juiz o maior tempo possível. É o contrário daqueles que vai no banco e alguém, o gerente, diz: olha, a tua dívida que estava aqui foi paga. Tudo que você quer naquele momento é ir embora. Na presença de Deus, nós queremos ficar. Nós queremos viver na presença de Deus. Nós queremos vir para a presença de Deus. E essa graça nos faz sentir vontade, não de ir embora, mas de permanecer na presença dele. Custe o que custar, doa o que doer, nós queremos continuar próximo. E a terceira bênção que nós temos aqui, com relação à justificação, é a parte B do verso de número 2, diz respeito a nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Então nós temos paz com Deus, nós temos um relacionamento com Deus, e agora nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a terceira bênção que nós observamos aqui nesse texto. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que isso quer dizer? Mediante o relacionamento que temos com Deus agora, nosso coração é despertado para querermos mais e mais estar com Ele. Nos leva a querermos mais e mais viver na presença dEle. E conforme vamos avançando nesse relacionamento, vislumbramos a possibilidade da glorificação futura que a justificação também nos proporcionou. Nós seremos glorificados, teremos corpos glorificados. Não sei como vai ser isso. Alguém vai perguntar: pastor, sabe me dizer como vai ser? Eu não sei como será. Mas eu espero o dia em que eu vou viver num lugar onde eu não vou ter mais tristezas, onde eu não vou ter mais lágrimas de dor, onde eu não vou ter mais pecado, onde a presença de Deus é constante e eu verei a Deus face a face.
Essa é a minha esperança. Esperança da glória de Deus. Vivemos desejosos de desfrutar da real glória de Deus que está preparada para os seus filhos no porvir. E isso só acontece para quem tem justificação. Se você não é justificado, você não consegue se agarrar a esta esperança da glória de Deus. É uma luta gigante, constante, sem saber para onde vai. Sabe aquela questão de estou salvo, estou no inferno, estou no céu e estou no inferno? É porque ainda não chegou ao seu coração a justificação. Justificados, pois, em Cristo, nós temos paz com Deus, nós temos relacionamento com Deus e nós temos a esperança da glória de Deus em nossas vidas. Essa é a terceira bênção, o terceiro benefício da justificação para nós. Se tenho Deus, se tenho Cristo, eu tenho tudo. Quarto benefício que nós temos nesse texto com relação à justificação, ele diz respeito a nos gloriarmos também nas próprias tribulações. Olha que coisa louca isso aí, gente. Verso de número 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem pode dizer um negócio desse? Somente quem experimenta a misericórdia e a graça de Deus. A ideia aqui é de enfrentarmos os sofrimentos ou os sofrimentos da vida com alegria. Ah, mas pastor, que ideia é essa? Gostar de sofrer? Quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas aquele que foi justificado, ele enfrenta as crises, os problemas da vida com alegria. A justificação, ela não apenas nos prepara para a vida no céu, mas tem por objetivo também nos equipar para que vivamos vitoriosamente já aqui na terra. Não é que gostamos de viver o sofrimento, não é que somos adeptos do autoflagelo, mas assim como John Stott, devemos compreender que há paz, graça e glória, sim. Porém, há também sofrimentos para o cristão. Sofrimentos para quem foi justificado, para quem está em Cristo. O que Paulo estava pensando quando escreveu esse texto, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Será que ele estava pensando em sermos uma espécie de masoquistas? Acho que não. De maneira nenhuma. A questão é que Paulo sabia que as tribulações poderiam, ou que as tribulações poderiam produzir em nós. E em primeiro lugar, está aí no verso de número 3, a tribulação ela produz perseverança. Então há bênção até nas tribulações, gente. A tribulação que você está enfrentando agora, esta momentânea tribulação, ela tem algo sendo produzido na sua vida. As crises que você e eu enfrentamos durante a vida, elas estão produzindo algo em nós. E a primeira delas é perseverança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O tema perseverança é algo muito presente no Novo Testamento. Vejamos, por exemplo, o que diz Tiago, capítulo 1, os versos 2 a 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago, ele não está dizendo para termos um pouco de alegria, alguma alegria, ao enfrentarmos as provações da vida. Ele está dizendo que precisamos enfrentar as provações da vida com toda alegria. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Eu sei que é. Eu
sei que é. Não sou diferente de nenhum dos irmãos. Mas Tiago está dizendo que nós devemos enfrentar as tribulações dessa forma, porque ele sabe que esse sofrimento produz perseverança. E é por isso que nós devemos assim enfrentá-la. Mas para que sofrer? Alguém pode perguntar. O que isso deve fazer em nós? Deus poderia fazer com que as nossas vidas fossem um mar de rosa? Ele poderia. Eu tenho certeza que Deus poderia. Ele tem todo o poder no céu e na terra para fazer todas essas coisas. Mas por que então ele não faz? Por que ele não tira todo o meu sofrimento? Por que ele não tira todo o seu sofrimento? Por que ele não elimina todo o sofrimento do povo dele na terra? Ele não faz porque ele sabe que seus filhos precisam ganhar corpo, força, músculos espirituais. É por isso que ele não faz. É por isso que ele não tira nossas tribulações todas. E é isso, essa força, esse ganho de músculo, essas fibras espirituais, elas só ocorrem através das experiências reais com Deus. E quando é que nós temos experiências reais com Deus? É quando nós estamos cantando, dançando, pulando, feliz, com saúde, com dinheiro no bolso, com a família toda bem, com os nossos amigos todos bem, com tudo bem? Eu imagino que não. É nesse dia que a gente mais ora? É nessas condições que nós mais buscamos a Deus? Me parece que não. Me parece que não. Deus sabe que só nos desenvolveremos da maneira certa no ambiente de luta, porque quando nós estamos em crise, nós estamos em dificuldade, qual é a primeira coisa que a gente começa a fazer com mais frequência? Orar. Orar. Clamando misericórdia, Deus me ajuda, eu vou morrer, Deus me ajuda. Quando você fica doente, lá em casa, é interessante ver. Tem uma turma lá que é mole. Fica doente, já começa a falar que vai morrer. Não vou dizer que o pastor está nesse grupo. Mas, nas crises, nós corremos rapidamente para Deus. Por isso que Deus não tira essas questões do sofrimento. Eu acho que eu já usei essa ilustração, mas eu vou usar de novo. Quem é da roça já deve ter visto, quem não é, pode pesquisar aí no Google, no qualquer lugar aí do YouTube, que você vai ver vídeo. Você sabe como nasce uma borboleta? Ela é uma lagartixinha ali que fica dentro de um casulo. E no momento que ela vai romper aquele casulo, é uma guerra extrema. Eu já tive a oportunidade de ver isso acontecer. E então ela se debate muito ali, luta, é uma luta terrível para sair de dentro daquele casulo. E ela só sai no momento em que ela está pronta para voar. Se alguém com dó dessa borboleta ir lá e cortar o casulo e tirar ela para fora, achando ser bonzinho, achando que está eliminando o sofrimento da vida daquela borboleta, sabe o que é que essa pessoa faz com a borboleta? Ele mata essa borboleta. Ele mata essa borboleta. Porque ela não ganhou as fibras e não está pronta para seguir a vida. Por isso, a luta daquela borboleta, o sofrimento daquela borboleta para romper o casulo é extremamente necessário para que ela mantenha-se viva posteriormente. E é por isso que Paulo está falando que devemos enfrentar as tribulações da vida com alegria. Precisamos saber que essas tribulações estão de alguma forma cooperando para o desenvolvimento saudável da nossa musculatura cristã. Será que Deus foi demasiadamente cruel com José? Quando você lê a história de José em Gênesis de 37 a 50, Deus foi cruel demais com ele? Será que Deus foi demasiadamente cruel
com Daniel ao permitir que ele fosse lançado na cova dos leões, Daniel 6? Será que Deus foi demasiadamente cruel com Mesaque, Sadraque e Abidnego ao permitir que eles fossem lançados na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida? Daniel 3. Será que Deus foi demasiadamente cruel quando permitiu que Paulo e Silas ficassem presos? Atos capítulo 16, os versos 19 a 40. Nós precisamos lembrar que Deus não desperdiça nada. As experiências destes homens produziram neles musculaturas espirituais que jamais teriam atingido sem essas provações. Depois que atravessamos as tribulações com perseverança, saímos mais fortalecidos com relação à nossa fé. Imagina o que é, ou o que foi, conversar com Daniel logo depois que ele saiu da cova dos leões. Imagina você sentado com Daniel. Imagina, pastor Ronaldo, pastor Levi. Se nós fizéssemos parte daquele ministério lá de Daniel, fôssemos amigos de Daniel, sabendo que Daniel foi levado à cova dos leões, depois ele saiu de lá ileso, sentássemos tipo aquele café que nós temos aqui, e aí nós perguntássemos para Daniel: pastor Daniel, como que foi a experiência lá dentro na cova dos leões? Imagina ele contando isso. Imagina, o negócio deve ter sido muito louco. Imagina quando as pessoas vinham para Daniel e Daniel contava como foi a experiência dele. Deus não livrou estes homens da tribulação, mas Deus socorreu esses homens na tribulação. Às vezes Deus não nos livra da tribulação, mas Deus nos livra na tribulação. A fornalha não queimou aqueles amigos. Os leões não devoraram Daniel. Paulo e Silas não morreram naquela prisão. E José não ficou para sempre esquecido naquela prisão, que fora lançado injustamente. Mas eles todos foram aprimorados em suas musculaturas espirituais. Em segundo lugar, a tribulação que produziu perseverança fará com que a perseverança produza experiência. É o que nós temos aí no texto, a parte, o verso de número 4. Olha só. E a perseverança, experiência. A palavra usada por Paulo nesse texto para descrever experiência tem como significado literal algo provado e aprovado. Essa é a ideia que nós temos aqui. O que Paulo está ensinando nessa porção do texto para nós? Que tipo de ideia ele quer incutir em mim e em você? Paulo ele quer nos ensinar que ao sermos submetidos a várias situações de tribulação, ganharemos maior experiência com Jesus Cristo. Não é só experiência de vida. Experiência de vida as pessoas adquirem aí conforme vão vivendo. Mas aqui estamos falando de experiência de vida cristã, de vida com o nosso Salvador. E mais, saberemos que foi o poder de Cristo que nos fez vencer tal situação. Imagine o que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos, quando por 2 ocasiões efetuou a multiplicação dos pães, dos alimentos. Imagina como foi aquilo para eles. O que será que Jesus pretendia fazer? Eles dizendo, não tem pão para todo mundo. Nós não temos como alimentar esse povo. E Jesus dizendo, manda eles se assentarem. Não, mas não dá, mestre. Nós não temos nem como ir buscar. Manda eles se assentarem. As provações da vida, elas devem nos levar para mais perto de Cristo e fazer-nos perceber que Ele é real. É isso que precisa ser. Que Ele não está longe de nós, mas que está conosco durante as provações.
Estou sofrendo? Estou chorando? Estou lutando? Sim, eu estou. Mas eu não estou sozinho. O meu Jesus está comigo. Essa é uma bênção da justificação. E o que Paulo quer nos ensinar nessa passagem é que não devemos ter uma fé pautada em histórias, mas que nossa fé deve ser de conhecer a Cristo e não apenas de ouvir falar de Cristo. Devemos conhecê-lo pessoalmente, profundamente, experimentalmente. E isso só pode acontecer através de experiências fornecidas pelas tribulações da vida. Eu imagino o peso que teve as palavras de Jó ao dizer: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Imagina? As tribulações, elas nos fornecem essas experiências. Experiências com Deus. Experiências reais com Deus. Quando você não vê mais alternativa, não vê mais saída, e então a mão misericordiosa divina o retira de lá e traz você de volta à tona para respirar. Tem um louvor aí do Davi Sasser, né? Que fala que a mão de Deus pode tirar e trazer do fundo, do mais profundo mar, trazer à tona para respirar. Há momentos da nossa vida que nós estamos assim, como se estivéssemos dentro de um mar e já não temos mais oxigênio, e então nada mais nós vemos, nada mais nós sabemos, nada mais nós esperamos, senão misericórdia da parte de Deus. E então Deus, com sua mão misericordiosa, nos resgata daquele lugar, daquele profundo mar, e nos traz de volta à superfície, para que então respiremos. E então é nesse momento que pronunciamos frases como a de Jó. Ah, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não. Agora eu te vejo. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei o que o Senhor está fazendo comigo. Eu sei para onde o Senhor está me levando. Com relação às tribulações, a se gloriar nas tribulações, ainda tem uma terceira condição. Em terceiro lugar, o processo de experimentar, ser amparado por Jesus em vários momentos de tribulação, produz experiência, e essa experiência produz esperança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Depois de ser provados e aprovados em várias situações, depois de perceber que nunca estivemos sozinhos em meio às tribulações, somos então conduzidos a uma vida de esperança. A esperança. Ainda que as lutas venham ou continuem a existirem, nosso coração estará esperançoso da vitória, pois ele se lembra de como Jesus agiu em nosso favor nas últimas provações que enfrentamos na vida. Essa não é uma esperança vazia, como se esperássemos de uma ação humana. Ah, vai aparecer alguém do nada aqui me socorrer. Não, não é assim. Pelo contrário, é uma esperança segura, que não nos decepciona e nem nos deixa envergonhados. Essa esperança não causa decepção por um simples motivo: por conta do amor de Deus que fora derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o verso 5 do capítulo 5. Há algo dentro de nós diferente do que está no mundo. Há algo dentro de nós que nos impulsiona a vivermos esperançosos mesmo diante dos mais terríveis cenários. É por isso que uma vez eu vi alguém dizendo que ele não entendia. Havia um senhorzinho crente e ele então de domingo à tarde ele botava o terno dele, todo equipado, todo
e montava na sua bicicleta barra forte. E então ele pedalava com um sorriso largo rumo à igreja, com sua bicicleta barra forte. E os seus filhos e a sua esposa, com suas bicicletas também. Eles não tinham grandes posses, eles não tinham grandes salários, pelo contrário, sofriam muito. E então eles iam sorrindo, pedalando as suas bicicletas para o culto. E algumas pessoas que eram um pouco mais abastadas não entendiam, diziam, como pode isso aí? É impossível. Esse cara não tem nada, um sofrimento, mas a alegria que tem esse cara. Ele não tinha essa alegria vã, ele tinha uma esperança por conta do amor de Cristo que foi derramado em seu coração. Regeneração, justificação. É interessante que esse amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, ele pode ser comprovado em duas esferas, interna e externa. Ele produz esses frutos em nós. Podemos sentir primeiramente, internamente em nossos corações esse amor, mas também podemos ver esse amor de Deus por nós. Internamente eu sei que Jesus me ama, eu sei que Deus me ama, mas eu vejo esse amor de Deus. E onde é que eu vejo esse amor de Deus? Explicitamente, eu vejo esse amor de Deus no verso de número 8 do capítulo 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não somente fala sobre amor, mas Deus mostra amor. E esse é o motivo pelo qual não vivemos desesperados diante das aflições da vida. Esse é o motivo pelo qual enfrentamos as tribulações com alegria. Esse é o motivo pelo qual enfrentamos as tribulações com paciência. Sabemos que se Deus não poupou o seu próprio filho, mas antes entregou para morrer por mim e por você, quando nós éramos inimigos de Deus, poderia Deus negar-nos socorro agora que somos seus filhos? Isso é esperança. Não é uma esperança cega, é uma esperança verdadeira. Como que uma criança sabe que o pai dela ama ela? Os meus filhos sabem que eu amo. Eles sabem que eu amo. Mas como que elas vão perceber, como que eles percebem esse amor que eu tenho por eles? É como que as menininhas do Levias 3 percebem ou podem perceber que o Levias ama? Como que o Ed percebe que o Vitão o ama? Os nossos filhos, como eles percebem? Por exemplo, você diz para uma criança que a ama, e então você sai caminhando com ela, mas ao chegar perto de uma rua movimentada por carros, e que oferece um perigo para a vida dela, você se abaixa e pega ela no colo. E envolve ela no melhor abraço que você tem. No mais apertado abraço que você possui. E em segurança, atravessa aquela rua com ela envolvida em seus braços. E ao atravessar e ao chegar a um lugar seguro, então você se abaixa e a coloca de volta ao chão e dá a mão para ela para que continue andando. Essa criança, então, ela sabe, o meu pai, de fato, me ama. Ele não apenas diz, ele mostra que ele me ama. Deus faz isso conosco. É bem possível que em alguns momentos da minha vida, Deus tenha me carregado no colo. Deus tenha te carregado no colo. Momentos que você não conseguia mais respirar, andar, e Deus então te carregou no colo. A mostra de que Deus nos carregou no colo é Cristo na cruz do Calvário. Nós não queríamos Deus, mas Ele então nos leva até a sala do trono, por graça em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos envolve no mais terno abraço
e então nos conduz ao lugar de esperança, ao lugar de paz. Às vezes precisamos compreender que a tribulação é inevitável, mas que a graça de Deus está a nos suprir em todo momento. E é bem possível que Paulo tenha experimentado isso, quando Deus lhe disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, verso número 9. Podemos nos gloriar nessa tribulação também. Então isso já são bênçãos e benefícios da justificação em Cristo agora. Você já está desfrutando isso. E somente por isso, se eu parasse aqui, você já poderia repetir junto comigo: se tenho Cristo, eu tenho tudo. Ou eu tenho tudo porque eu tenho Cristo. Mas ainda há promessas de benefícios da justificação para o porvir, dos versos 9 aos versos 11. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Há uma lógica aqui. Deus fez a parte difícil quando éramos inimigos dele. Paulo diz: quanto mais agora que somos justificados por Jesus, Jesus fez tudo por nós. Ele quer sim nos entregar tudo o que conquistou na cruz por nós. E isso inclui um relacionamento firme, abundante e prazeroso com Deus. Eu tenho tudo. Eu tenho Cristo. Se nós listarmos todas as bênçãos que já recebemos na justificação, nós teríamos algumas aqui. Vou listar algumas agora. Perdão dos nossos pecados, firmados sobre a graça, amor sendo derramado em nosso coração, Deus nos guardando em meio ao sofrimento, mantendo a nossa esperança do céu. São algumas das graças. E aí pode surgir uma pergunta: por que queremos ir ainda para o céu, né? Se nós já temos todas essas bênçãos aqui. Por que queremos estar na presença de Deus? Essa é a nossa esperança. Nós queremos que nosso relacionamento seja íntimo e pleno com Deus. Gloriamos-nos em Deus e não apenas regozijamos-nos em nossos privilégios, mas em suas misericórdias. Não no fato de que ele nos pertence, mas no fato de que nós pertencemos a ele. Entenderam isso? Não é o fato de que Deus nos pertence, mas nós pertencemos a Deus. Eu sou o filho de Deus, eu sou de Deus. Cristo me conduziu a esta adoção e agora eu desfruto de todos os privilégios de filho de Deus. Precisamos ter em nossos corações a convicção de que o abençoador é melhor do que a bênção. Creio que seria uma boa pedida se nós nos uníssemos ao salmista. Salmo 42, versos 1 e 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a tua face, Deus? Isso é um remédio contra a ansiedade. A nossa esperança não está mais no que nós vamos possuir na terra, no que nós vamos viver na terra, mas está focada no que nós temos prometido para vivermos no céu. Salmo 63, o versos de 1 a 3 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente,
A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Cara, o salmista está dizendo que Deus está com Deus. A graça de Deus é melhor do que a vida terrena. É melhor do que estar vivo. Ainda que eu morra e esta minha morte promoverá o meu encontro com Deus face a face. A esperança. Salmo 73, 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Mesmo que os bens nos faltem nesta vida, podemos alegrar-nos no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Esta era a oração de Abacuque, capítulo 3, os versos 17 e 18. Podemos viver felizes e em paz, pois a justificação trouxe-nos benefícios para agora e para o porvir. Se tenho Cristo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho a Cristo. Nunca diga que você não saberá viver sem isso ou aquilo. Tenha a plena convicção de que, ainda que tudo venha lhe faltar nessa vida, a única coisa que não poderá faltar a você é a sua fé em Cristo Jesus. Há uma canção que diz: eu tenho tudo, eu tenho a Cristo. E é aí que eu utilizei aqui esse tema, que é a do Marco Teles. Eu tenho tudo, eu tenho a Cristo. Eu quero concluir essa nossa conversa de hoje, dizendo: independentemente do que vier a acontecer com você durante essa semana que se inicia, independentemente das crises que se levantarem, ou das alegrias que vierem sobre a sua vida, independentemente do que venha lhe faltar, alegre-se em Cristo. Entenda de uma vez por todas que se você tem a Cristo, você tem tudo. E você pode então repetir, ainda que tudo lhe falte nessa terra: eu tenho Cristo. Então eu tudo tenho. Lemos aqui o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo é interessante para a gente encerrar essa nossa conversa. E aí eu lembro de mais um louvor, de mais uma música, e esse é do Projeto Sola. E ele diz assim: se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ele diz: se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Vocês já ouviram esse louvor? Vale muito a pena. É por isso que eu digo que nós precisamos orar a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Porque nesse tipo de louvor nós encontramos refúgio, nós encontramos segurança e esperança. Porque é a palavra de Deus dizendo para nós: se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E lá no Salmo 23 diz que esse pastor, ele me conduz para lugares bons. Ele me conduz para lugares onde os pastos são verdejantes, as águas são tranquilas, onde há descanso para mim, onde há alimento para mim, onde há refrigério para a minha alma, onde há descanso para o meu corpo. E esse Deus, esse meu pastor, ele sabe de tudo o que eu preciso. Então, se eu não tenho estas coisas, é porque esse meu Senhor e pastor
entende que eu não as preciso. Então, eu tenho tudo. Eu tenho Cristo. Talvez muitas coisas poderão ser tiradas de nós. Talvez perderemos muitas coisas durante a nossa vida terrena. Mas a nossa esperança precisa permanecer intacta. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. E o nosso coração firmado na verdade eterna, eu tenho a Cristo. Esse Cristo que não poupou a sua própria vida, mas entregou em meu favor, para me tornar filho de Deus. Quando eu era inimigo, o que há de fazer esse Cristo comigo agora que já sou filho? Eu nem era da família, e ele entregou a vida por mim. O que há de fazer esse Cristo agora que eu sou da família? Oremos. Senhor, que a tua palavra nos traga esperança nessa noite. E que os nossos corações sejam guardados no Senhor, com a profunda e convicta esperança de que o Senhor é a porção que nos basta. Que o Senhor é aquilo que de fato importa para as nossas vidas. E Senhor, te peço agora, por misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não compreenderam a graça do Senhor em Cristo Jesus, que ainda lutam, Senhor, com as armas terrenas, que ainda não encontraram o descanso e o refrigério em Cristo Jesus. Ó Deus, tem misericórdia nesta noite. Estende a tua mão de poder e que o Espírito Santo, com a tua palavra, adentre esses corações e traga nesta noite o que é necessário para a vida de todas as pessoas, que são as bênçãos advindas da justificação. Que possamos, ó Deus, ter paz contigo. Que possamos, ó Deus, ter um relacionamento contigo. Que possamos, ó Deus, termos a esperança da glória do Senhor. Que possamos, ó Deus, enfrentar as tribulações, convictos de que o Senhor as está usando para aperfeiçoar o nosso relacionamento contigo. E que nós, Senhor Deus, tenhamos a convicção de que ainda há bênçãos maiores esperando por nós. E que esta bênção é: iremos contemplá-lo face a face um dia. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo estas coisas. Amém. Queridos, eu quero convidá-los agora a participarmos da ceia.